Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando nesse trimestre o tema do grande conflito. E a lição de número 1 tem como título A Guerra por Trás de Todas as Guerras. E hoje, domingo, dia 31 de março, o título da lição é Guerra no Céu. O verso deste dia está em Apocalipse 12, versos 7 a 9, que fala sobre a guerra, né? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, essa passagem fala de um conflito que aconteceu no céu entre a antiga serpente, um dragão, e Miguel, juntamente com os seus anjos. Mas espera lá um pouquinho. No céu, um ambiente perfeito, criado por Deus. De onde foi que surgiu um bicho desse daqui? Existem quantos criadores? Só Deus. E como foi que surgiu isso daqui? Esse monstro? E foi Deus? É Deus responsável por esse anjo defeituoso ou rebelde? Então, esse ponto é um dos pontos que a gente vai trabalhar hoje. Aqui em Ezequiel 28, do 12 ao 15, a Bíblia fala de um ser que foi criado perfeito, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Era um ser que foi criado em perfeição para um ambiente perfeito, para viver em harmonia com todo o universo, né? Então, aqui a representação dele caminhando sobre pedras preciosas, né? Ele estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, era querubim ungido da guarda, foi estabelecido no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha, perfeito era nos teus caminhos, até que, né? Até que foi achada iniquidade em ti. Como isso aconteceu? O responsável, a gente já tem por certeza, não foi Deus. Por que, Danilo? Porque Deus deu o direito de escolha. Assim como ele deu a nós, ele deu a também aos anjos, incluindo a esse em especial. E o que foi que ele decidiu fazer com seu livre-arbítrio? Aí vem a outra passagem aqui, Isaías 14, já mostra que ao invés de usar essa perfeição e sabedoria e formosura para o que prestasse, para honrar e glorificar o nome de Deus, ele dizia no coração dele: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ser semelhante ao Altíssimo como nós devemos ser semelhantes a Deus. Ele queria ser adorado como o Altíssimo era. Ele queria para si a adoração. Então, assim, esse desejo, a passagem diz que foi o que nutriu-se no coração dele. Mas por quê? Aí não há explicação lógica. A lição diz: não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvessem em rebelião contra seu Criador. E ele nutriu isso e também, sabe aquela coisa? Como que eu vou ser semelhante a alguém que é perfeito? Se eu não tenho como ser tão perfeito quanto ele, que tal se eu diminuir a imagem dele na visão de outros? E assim ele começa a contaminar
outros seres criados, dizendo que talvez esse ser perfeito não seja tão perfeito. E ele começa a espalhar mentiras para outros seres criados. Qual é a atitude de Deus? Ele pegou um mata-moscas celestial gigante e puf, destruiu Lúcifer, esse ser perfeito? Não. Aqui, o livro que nós estamos estudando, né, que é muito usado como base para também esses estudos, a gente está estudando a Bíblia e estudando esse livro, O Grande Conflito. Ele diz assim, ó, os concílios celestiais insistiram com Lúcifer, detectaram o erro e insistiram com ele. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, o que aconteceu? O que foi que ele fez ao receber a advertência? A advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência. Então, a obstinação, a vontade de querer para si a honra e a glória foram superiores aos apelos da maioria. E o que isso aconteceu? As consequências disso, elas se multiplicaram no céu, culminando com aquele ato da passagem de Apocalipse que a gente leu, com uma peleja onde não se achou mais lugar para ele, e as consequências vêm também aqui para a Terra. Então, tudo isso por causa de uma grande bênção chamada livre-arbítrio. E o que ele decidiu fazer com isso? Fica a reflexão para nós. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Será que nós estamos buscando amaciar, agradar o nosso ego? Esse egoísmo que foi o que gerou a guerra lá. Será que é o que nós estamos aqui nutrindo com as nossas ações? Que fica a reflexão e amanhã tem mais. Porque a gente vai ver o que aconteceu com os anjos no céu que ouviram essas enganações. Todos acreditaram? Todos rejeitaram? O que aconteceu? Te espero para amanhã. Até mais.